de mais gente, cara. A gente precisa de mais gente. E vocês é que vão ser o futuro do Brasil, né? Se o Brasil continuar na mão das potências de fora, nós estamos ferrados. Te falei, né, sobre a China e os Estados Unidos, a formação de engenheiros, né? Enquanto a China e os países do Oriente formam lá o todo algo em torno de 500 mil de engenheiros por ano, os Estados Unidos forma 50 mil engenheiros por ano. Né? Isso vai ter uma diferença bizarra daqui a alguns anos. E o Brasil, sei lá onde o Brasil está nisso. Sei lá, se o Brasil forma 10 mil engenheiros por ano, vai ser muito. Né? Isso vai ter problema, uma hora vai dar até algum impacto na sociedade. Não que nós não precisemos de advogados, sociólogos, psicólogos. Nas naves vai ter que ter um monte de psicólogo, né? Imagina a galera, né, pirando porque não consegue mais suportar esse estilo de vida até a gente conseguir um outro lugar para se instalar, né? Então a gente precisa de todas essas ciências, né? Mas também de tecnologia. E a matemática, onde é que entra nisso tudo? Tu só falou mais ou menos da física aí, né, professor? É verdade, eu ainda não te contei nada de matemática assim, pura e simples, né? Embora a gente já tenha usado a matemática para conversar numa porrada de coisa. Amigo, alguém lembra do pi, né? O pi vocês conhecem, óbvio, né? Como é que se acha o pi mesmo, galera? Falando um pouquinho da nossa querida matemática, que vai ser a nossa ferramenta para poder entender o mundo com a física. Como é que se acha o pi? Ai, ai, ai. Uou, garoto, gostei de ver. Se eu pego o comprimento de uma circunferência, né? Esse tamanho aqui todo, e divido pelo raio da circunferência, circunferência dividido pelo raio vai dar 6,28, que é 2π. Então como é que acha o π? Aham, gostei. 3,14, 15, 9. Saber que nos Estados Unidos tem competição de quem decora mais casas do pi, tu sabe disso, né? Tem esse campeonato, não é? É que em cada lugar do mundo tem umas competição esquisita. Eu vi esse dia na televisão que em uma área lá de uma cidade do Japão, todo final de semana tem guerra de aranha. E eles cuidam, vocês viram essa? Eles treinam a aranha e tal, e aí botam pra guerrear. É uma coisa que tem há centenas de anos, centenas e centenas. Então as crianças, né, cultivam as suas aranhas e tem técnicas especiais de treinar a aranha. É um barato ver como é que a coisa acontece, né? Mas agora imagina a gente no final de semana aí, vamos lá para campeonato de aranha, deixa eu ver a tua, ai que legal, cara, vamos lá. É uma coisa que, né, pra gente, né, futebol, vai ter o futebol ali, o Figueira e o, né, o Avaí vão jogar, pô, né? De qualquer maneira, gostei de ver a lembrança da galera. Se tu pega a circunferência e divide pelo raio, dá quase o π. Se tu pega a circunferência e divide por 2 raios, dá o π. 2 raios é a mesma coisa que o quê mesmo? Muito obrigado. Circunferência dividido pelo diâmetro dá igual a π. Como é um número irracional, nós vamos relembrar, né? O que é um número irracional? É aquele que não pode ser representado na forma de fração, muito obrigado, de divisão, né? Certo? O senhor acabou de representar o π na forma de uma divisão, mas esses números são inteiros? Não, né? Esses números aqui são com vírgula sempre, né? Ou um ou outro, né? Então só dá para representar o π na divisão de 2 números não inteiros. 2 números inteiros a gente não consegue representar o π. E aí tá dividindo, passa... É mentira, multiplica os 2 lados por d, mas na outra hora a gente conversa sobre isso. E no lugar do diâmetro a gente bota 2 vezes o raio só para ficar com o nome de francês, né? Olha lá que bonitinho, 2πr. Fica bem chique, certo? Essa fórmula que vocês já aprenderam no Fundamental 1, talvez em algum momento, não a fórmula, mas o π, né? A ideia do π ela já é no 6º ano, eu lembro que a gente fala de novo e tu vem trabalhando isso. Quando a galera percebeu que toda a coisa redonda do mundo tinha dentro dela um número secreto, tudo que é redondo, aquele copo tem o π dentro dele, esses anéis que formam o teu... Né? Essa espiral tem o π dentro dele, certo? A roda do carro que te trouxe até aqui, o π tá lá. Aqui, ó, essas coisas que são redondas ali, se tu mede a circunferência e o diâmetro, tem π lá. E outra, a galera olhava, a lua é redonda. E a lua está onde os deuses moram. O céu é redondo. O céu está onde os deuses moram. Ué, o redondo não é a expressão da perfeição? Então se a lua e o sol são redondos, imagina... Ah, e estão do lado dos deuses, afinal, antigamente as estrelas eram as janelinhas por onde os deuses olhavam para a Terra, não é isso?
Então, quando a galera descobriu que o π estava dentro da circunferência, que já é a forma geométrica perfeita, óbvio, pô, a lua, céu e tal. Então, meu Deus, o π é um número mágico, o π é um número sagrado. Muitos matemáticos, quando descobriram o π, enxergaram Deus nele. Eu não vi. Eu achei bacana, duvidei do professor quando ele me contou, né? E fui pra casa medir, peguei a moedinha, peguei a roda da minha bicicleta, uma panela da minha mãe, peguei um barbante branco, jamais vou me esquecer daquele dia. E dava realmente 3.1, 3, 3.2, né? Eu nunca dava o 3 da 14, 15, 9, porque precisa de equipamento sofisticado pra conseguir aquilo, né, cara? Mas com a trena da minha mãe lá, de costureira e o fiozinho branco, eu consegui me satisfazer. Eu vi que o professor não tava fora da casinha, que eu achei que ele tava doidão quando ele falou aquilo. Né? Uma coisa minúscula e uma coisa gigante, como é que vai dar o mesmo número, cara? Só que aí eu li outros livros, O Homem que Calculava, por exemplo, do Mal Batarran, e aí quando eu fui descobrir, cara, o número de Fibonacci, aí eu fiquei apavorado. Eu que nunca acreditei em nada do além, que sempre fui um cara extremamente racional, né? Que só acredito no que a ciência diz. Aliás, é importante dar uma beliscada naquele outro assunto de novo. Quando eu descobri o número de Fibonacci, eu fiquei apavorado. Alguém lembra quem é o número de Fibonacci? O número de Fibonacci é aquele que aparece nas espirais, que aparece em várias partes do corpo humano, que aparece em todos os malditos animais, plantas, na geometria da galáxia. É, o número de ouro, é ele mesmo. 1,618, blá blá blá. Não, mas é isso aí, olha só, galera, não se estressem com os detalhes, é o conhecido número de ouro, né? Em alguns lugares eles colocam só como 1.6, inclusive, justamente para não dar essa piração das casas após a vírgula. Mas aqui no meu corpo não deu 1.618, deu 1.619, né? Eu coloco as 3 casinhas ali para a gente lembrar que é um número... Muito obrigado. Irracional, né? Que não pode ser representado na forma de uma divisão de 2 números inteiros, ou seja, sem vírgula. Lembra, né? Número inteiro é aquele que não tem vírgula, certo? Galera, quando me ensinaram que o número de Fibonacci está, por exemplo, aqui no meu braço, se eu pegar esse tamanho do cotovelo até a ponta dos dedos e dividir por esse tamanho do meu punho até o cotovelo, vai dar 1,618. Tu pega a mão do cara, pega o dedo, mede o tamanho do dedo todo e depois divide pelo tamanho do dedo até essa região aqui, essa falange, 1,618. Pega o rosto do cara, fechadinho, né? Boquinha fechada, mede o tamanho todo, depois mede do queixo até o nariz, divide. 618. Tem a perna também para fazer. Todos os dedos do pé e da mão obedecem a essa relação. Pega o caracolzinho, lembra? Gosmento caminhando na calçada, tá lá ele, ó. Deixa eu ver se eu ainda sei desenhar, faz tanto tempo. Olha ali. Aí tu pega o caracol aqui dele, né? Mede esse tamanho, mede esse, divide o maior pelo menor. 1,618. Pega uma árvore qualquer, cara, tem um galho aqui, né? Um galho aqui, outro galho lá. Mede esse tamanho, mede esse e divide. 1,618. Tira uma foto da Via Láctea, nossa galáxia. O Hubble tirou uma foto, o satélite Hubble, né, que ganhou o nome em função do grande descobridor das galáxias distantes. Mede um anel externo, divide pelo um anel menor. 1,618. Aí eu me arrepiei, bicho. Aí me fez sentido tudo que eu tinha lido, o Kepler falando que Deus era matemático. Aí eu vi, caramba, bicho, o cara não só usou a matemática, como em alguns casos usou uma relação, uma proporção para criar as coisas. Pô, aí eu me arrepiei, cara. Aí eu vi, caramba, que bom que eu engatilhei a minha vida para esse caminho, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de lembrar as pessoas de quão mágica é a matemática, a natureza à nossa volta, e estudar física, matemática, química, são ciências que nos permitem ter um profundo entendimento da natureza. Não, jamais menosprezando o português, cara, que sem o português a gente não ia nem conseguir se comunicar, tu imagina, né, cara? Não ia nem conseguir estar aqui falando com vocês, essas informações não estariam escritas nas mais diversas línguas, sem os tradutores, sem geografia para organizar nossas cidades
seria tudo bizarro, a gente não conseguiria nem ter trânsito nas cidades para poder ir para nossas casas, para os trabalhos e para a escola, né? Sem a história para lembrar dos Hitlers do passado, dos doentes que já apareceram por aí, convenceram as pessoas de que ele era os caras, né? E saíram matando gente que não tem nada a ver com a história, né? Sem todos esses outros, né, áreas para complementar, não chega a lugar nenhum. Mas eu tenho que defender o meu, né, cara? Venham estudar um pouquinho de matemática e de física, que é um tesão. E isso é só um pouquinho, cara, umas bobagenzinhas que nos mostram, caramba, como a coisa é preciosa. Pô, eu vou te dizer que tem sido, né, cara? Tu imagina quais são hoje em dia, tudo que é fabricado aonde mesmo? Na China, cara. O cara vai no free shopping em Las Vegas, compra roupa. Comprei minha roupa italiana. Chega lá, olha, segunda etiqueta, fabricado na China. Não que não tenha qualidade, né? Mas o governo chinês, ele, além dos recursos naturais que a China tem, que eles estão usufruindo, obviamente, ele fez investimentos importantes em tecnologia, né? É por isso que hoje a grande potência mundial, né, é a China. Claro que o Brasil também tem a sua fatia aí, né? Mas se a gente não investir mais em tecnologia, em ciência, nós vamos acabar perdendo uma boa fatia do nosso mercado. E lembrando sempre, né, galera, da corrupção, né, no país, que rebenta o país, né, cara? É tão triste a gente pagar imposto do cara, meu, IPVA, IPTU, tudo que tu compra, tem aqueles protestos, né, que eles colocam as coisas sem imposto pra gente ver o preço que fica, né? E pior é tu não ter o retorno, caramba. Tu vai no hospital e é aquela fila, as estradas esburacadas, né? O policiamento deixa a desejar, certo? A água às vezes falta, a energia nem sempre tem aquela confiança toda. E o imposto é o mais caro do mundo. É só isso que a gente precisa também não esquecer, né, cara? Que vocês é que vão eleger os caras que vão governar o nosso país. Mas chega. Chega de falar dessas coisas e eu tenho que partir para a matéria. Acho que já foi suficiente para vocês me conhecerem um pouco. Principalmente a galera que não me conhecia, né? E de qualquer maneira agora eu vou ter que gastar, eram 2 aulas de matemática, eu vou gastar pelo menos uma aulinha pra gente já ir pra matéria. Joãozinho tem 4 anos a mais que o Asdrubal, e Asdrubal e Joãozinho com suas idades somadas dá 28. Dá pra descobrir a idade do Joãozinho e do Asdrubal? Tu acredita que essa é a nossa primeira matéria? Não tô de sacanagem, galera. Essa é a primeira matéria do ano.